É o seguinte, galera, fomos surpreendidos nessa semana por uma admissão. Precisamos melhorar. Microsoft admite que o Windows 11 tem muitos bugs irritantes. Em 2026, a empresa afirma que concentrará em resolver os principais problemas do Windows 11, como o desempenho e a confiabilidade do sistema. Mas antes da gente começar, a Alura quer lembrar você que o seu prazo para aproveitar o preço antigo e mais 30% de desconto está acabando. É a sua oportunidade de economizar e fazer parte da maior comunidade de tecnologia do Brasil. É o preço antigo mais 30% de desconto para você acessar conhecimentos do básico ao avançado para construir a sua carreira de tecnologia. Estamos falando de aprender linguagem de programação, análise de dados, inteligência artificial, ampliar seus horizontes e seus contatos profissionais. Se eu fosse você, não deixava essa oportunidade passar, vai lá, clica no link na descrição, QR Code na tela e aproveita. Não perca! A Microsoft afirma que trabalhará para aprimorar o Windows 11 após reclamações de usuários sobre bugs, problemas de desempenho e outros problemas. Problemas e problemas. O feedback que estamos recebendo da nossa comunidade de clientes apaixonados e dos Windows Insiders tem sido claro. Precisamos aprimorar o Windows de maneira que seja significativa para as pessoas, disse Pavan Duvuluri, perdão, eu não sei pronunciar o nome. Duvuluri, presidente da divisão da Windows e dispositivos da Microsoft. Este ano, vocês verão que concentraremos em abordar os principais problemas que ouvimos constantemente dos clientes. Rapaz! Melhorar o desempenho do sistema, a confiabilidade e a experiência geral do Windows. Aê, finalmente! Isso ocorre após o lançamento desastroso da atualização do Windows 11 em janeiro. Alguns usuários não conseguiram entrar no modo de suspensão ou desligar seus computadores. Outros não conseguiram inicializá-los. Uma atualização de segurança no ano passado também fez com que alguns usuários não conseguissem usar mouses e teclados conectados por USB para interagir com ferramentas importantes de recuperação. E não só isso, né? A gente tem que falar aqui para toda a galera aí que tá entrando agora na onda da Microsoft do uso desses dispositivos portáteis, o Xbox Ally e coisa do tipo, para poder ter jogo. Teve algo recente disso. O Armoury Crate, que é o aplicativo para você poder gerir as coisas no dispositivo, tem essa imagem. Parte desse aplicativo foi bloqueado. Algumas features do Armoury Crate SE Service podem não funcionar porque não podemos confirmar quem o publicou. Ai, ai, ai. Esse é um aplicativo de um dispositivo que é lançado em parceria entre Microsoft e Asus. É um dispositivo que tem um branding deles, Xbox. Faltou conversar, né, gente? Não só isso também. A atualização do Windows 11 causa quedas de desempenho e bugs em jogos. Alerta NVIDIA. NVIDIA recomendou a desinstalação de uma atualização recente do Windows 11 como forma de contornar bugs gráficos e queda de desempenho em jogos. A orientação foi publicada no Fórum Oficial GeForce por um representante da empresa. Segundo Manuel, identificado como membro da equipe NVIDIA, os problemas começaram a surgir após a instalação de um update específico do sistema da Microsoft. Enfim, gente. Isso é um momento muito significativo, tá? A Microsoft chegou e falou, errei, fui moleque. Errei, fui moleque. É uma discussão que a gente está tendo sobre o Windows desde o ano passado. Por quê? A Microsoft começou com esse negócio do Windows de transformar ele num sistema operacional agêntico, que foi o que eles disseram. O que isso quer dizer? É um sistema operacional para você usar com agente GAI, focado principalmente nas funções do Copilot dele, que todo mundo sabe não faz o que promete, tá? Esse que é o problema. E aí começou uma discussão desde o ano passado na internet em relação a isso, porque a Microsoft deveria se focar em deixar o Windows melhor para o usuário, a experiência mais lisa e coisas do tipo, e não nessas coisas de IA. Se você quiser colocar esse IA como a mais, beleza. Mas esteja tudo certo, né? O problema é que o Windows já tem vários problemas. Até hoje, se eu não me engano, a gente não tem um painel de controle unificado. De vez em quando você tem que ir para a interface passada, porque tem coisas que funcionam na outra interface, coisa do tipo. Você tem um monte de problema nele ainda que não foi solucionado, e você tem esse monte de update que eles estão lançando com problema. Você recebe um aviso da Microsoft, atualiza seu sistema aí porque está precisando. Você atualiza, tudo dele quebra. A galera não estava conseguindo finalizar o Windows, a galera não estava conseguindo plugar dispositivos de mouse e coisa do tipo. Pela segunda vez, se eu não me engano, porque isso daqui é recente, né? Sim, isso foi em 2026, porque aconteceu no ano passado também, da NVIDIA, de você ter uma atualização que simplesmente faz com que as funções gráficas do seu computador parem de funcionar direito. É um problema seríssimo.
E ano passado você teve essa discussão aqui, que se eu não me engano, o presidente de Windows, a Microsoft, acabou participando. Que é o seguinte, você tem um cara que... Esse Gregório Russo, acho que eu traduzi o nome dele. Ele é um cara que escreve uma newsletter muito importante para a galera de desenvolvimento, se eu não me engano. Ele não é qualquer pessoa. Aí o cara do Windows publicou isso daqui. Isso foi em novembro do ano passado, sobre essa coisa de sistema agêntico. O Windows está evoluindo para ser um sistema operacional agêntico, conectando dispositivos, nuvem e IA para destravar a produtividade inteligente e o trabalho seguro em todos os lugares. Aí ele fala lá pra galera se juntar a ele, coisa do tipo. E você tem um comentário do cara em cima. Não vejo nenhum motivo para engenheiros de software escolherem o Windows com essa direção estranha que eles estão seguindo. É muito estranho, porque a Microsoft tem ferramentas de desenvolvimento integradas em seu DNA. O sistema operacional deles não parece nada com o que um desenvolvedor que quer controle do sistema operacional poderia escolher. Mac ou Linux é voltado para desenvolvedores. Então ele está falando assim, você tinha essa coisa no DNA do Windows, sabe? De ser um sistema para desenvolvedores. Vocês estão basicamente abandonando isso, é isso que o cara está falando. Hoje não é um sistema mais para quem quer desenvolver. O Mac e o Linux são sistemas, o Linux aí colocado como toda a distribuição, são sistemas que são de fato voltados para desenvolvedores. E o Windows está com esse problema. E parece que eles se arrependeram. Como você diz? Tava doidão? Errei, fui moleque. Errei, fui moleque. E eles vão tentar fazer um remendo disso, porque de fato eu tô vendo, claro que a gente não tem os números oficiais ainda de pessoas deixando de usar o Windows e tal, mas eu tô vendo de forma anedótica a quantidade de gente no seu círculo que eu conheço que tá saindo de Windows. Tipo assim, você viu que a interface desse computador aqui não é um Windows, isso aqui é um Mac. Tem um motivo para isso. Muita gente está indo para Linux também. O que tá tendo de interesse em Linux agora não tá no gibi. Todo mundo está procurando uma alternativa para o Windows. A galera que joga no Windows, eu vi muita gente falando, eu jogo porque eu não tenho escolha. Se eu tivesse, eu ia para outro lugar. E assim, é estranho ver essa direção que eles estão tomando, porque eles estão tentando transformar o Windows num sistema agêntico, sendo que essa tecnologia de IA ainda não está pronta. Ela definitivamente não está. Mais recentemente, eles fizeram até uma propaganda, deixa eu ver se eu acho aqui, porque não está no roteiro. Isso daqui é de uma série de propagandas do Windows Copilot. What mic is she using in this video? That looks like the HyperX Quadcast 2S. Where can I... É um monte de gente interagindo com o Copilot e fazendo coisas reais. What kind of thrust does this thing have? The Saturn V rocket generated 7.5 billion pounds of thrust. How do I go there? That's Rio Secreto. You'd fly into Cancun. You see my budget. Can I afford it? Reevaluating hot yoga could free up funds. Enfim, essa é a propaganda do Copilot. O engraçado é que teve um jornalista do Verge que pegou todas essas falas da galera da propaganda, porque isso é uma coletânea de propaganda, isso daqui é um resumão, da Microsoft promovendo esse serviço agêntico dela. Ele pegou e tentou reproduzir tudo. E o Copilot falhou em todas. Sério? Nada Falhou. disso aqui. Não Ele cumpriu a falhou propaganda. em todas, porque essas propagandas não é só um cara conversando com um modelo de linguagem. Ele pede coisas específicas. Tem cara que pergunta de orçamento, outro que pergunta de viagem, coisa do tipo. Então, assim, são ações complexas. E, obviamente, os modelos de IA que a gente tem disponíveis hoje, eles não têm capacidade de fazer isso ainda, pelo menos não de uma forma confiável, não de uma forma reprodutiva. Você não pode confiar que sempre a coisa vai funcionar. De vez em quando você vai ter um resultado que vai te surpreender. Mas, normalmente, a coisa para a qual esses modelos são bons é para lidar exatamente com linguagem. Se você precisar escrever um texto, de repente formatar uma planilha e coisa do tipo. Mas se você começar assim... Tomando eu quero isso cuidado daqui com de as viagem. alucinações, né? Junta essa informação, eu consigo... Analise isso aqui. Pode ter um problema. E esse é o problema da Microsoft com o Windows. E eu vou deixar bem claro aqui para todo mundo. Eu fiz um vídeo, até jogando uma real sobre o Windows há um tempo atrás, antes dessa controvérsia toda de modelo agêntico e coisa do tipo, e antes de todos esses problemas que o Windows está tendo. Porque para você que não é usuário de Windows, tinha aquela fama de Windows tem problema e coisa do tipo e tal, e eu tenho aí uma defesa do Windows em relação a isso. O que está acontecendo agora recentemente é muito acima do que estava tendo antes, tá? Antes você tinha de vez em quando um problema na atualização do Windows? Tinha, mas agora você está tendo constantemente. Dá problema, quebra o computador de alguém. E eu fiz essa defesa, porque a galera não pode colocar o Windows, por exemplo, no mesmo plano de um macOS, porque são sistemas operacionais feitos com propósitos distintos. O macOS é o do Mac, tá? O macOS é um sistema feito com objetivo, com escopo, com abrangência muito menor. Primeiro porque a Apple controla o hardware. Ele só vai ser instalado
oficialmente pelo menos, tá? Galera do Hackintosh, em um sistema que a Apple tenha feito. Então, é um número reduzido de combinações de hardware nas quais você pode rodar esse sistema. O Windows é diferente. O Windows é para você instalar em basicamente tudo, então eles têm que pensar nisso tudo. É uma coisa muito mais complexa que, obviamente, vai gerar mais problemas, no fim das contas, tá? Mas também vai te oferecer uma opção muito maior. Você pode pegar uma placa de vídeo da NVIDIA, você pode pegar uma placa de vídeo da Intel, você pode pegar uma placa de vídeo da AMD, você pode instalar num processador da Qualcomm. É um monte de coisa que você pode fazer no Windows. No Mac, atualmente, é só nos computadores da Apple. Então, o escopo é menor. Não só isso, o Windows faz mais coisa também. Desde coisas relacionadas a desenvolvimento. Eu conversei com meu primo recentemente, que eles usam o Windows para poder fazer animação 2D, porque o workflow deles, tem coisas do workflow deles que o Mac não comporta, porque eles trabalham em equipe, coisa do tipo. Não só isso, gaming, se você quiser jogar jogo, a Apple está tentando dar uma atenção para jogo agora, mas de fato não tem. E no Windows você tem que dar essa atenção, e você tem que dar essa atenção rodando em placas de vídeo de uma diversidade de empresas. Então, quando você abre o escopo, obviamente você vai abrir a quantidade de problemas das quais aquele sistema vai ser passível, tá? Porém, você vai abrir as possibilidades de coisas que você pode fazer também. E o Windows é um sistema para ser amplo, enquanto o sistema como o Mac é para ser restrito. E obviamente você pode fazer comparação de Linux ali, mas Linux é mais complicado de se fazer comparações porque você tem várias distribuições, cada uma com seu propósito, né? Então, só para isso, só para esclarecer isso, tem muita gente que ataca o Windows nesse sentido e eu tenho que defender o Windows desse jeito porque é um sistema que tem um objetivo bem diferente de um sistema mais fechado como o Mac. Porém, tem motivo para reclamar sim. O que está acontecendo agora, isso é novo. É o Windows falando, vamos fazer esse treco com a gente, tentando enfiar o Copilot debaixo da sua... pra dentro da sua goela abaixo, é isso que eu queria falar. De todo jeito, e com esses problemas constantes, principalmente quando você tem um pacote de atualização. É constante. Tá ficando pior? Tá ficando pior. O motivo da galera que tá reclamando agora, tá? Não é porque a galera de repente teve uma luz e o Windows que eles viam antes como bom, de repente começou a ficar ruim. Do nada para eles, simplesmente porque a mente deles mudou. Não, é porque é a galera que estava acostumada a ter que lidar com aquela série de complicações que o Windows tinha, só que estava feliz com o trade-off que essas complicações ofereciam, tinha jogo, tinha um monte de coisa que você podia fazer no seu computador, placa de um monte de empresa, processador de empresas diferentes e coisas do tipo, só que agora essas mesmas pessoas estão vendo que o trade-off está mudando, porque o Windows está dando mais problema e constantemente está sendo empurrado para elas uma coisa que elas não querem. E em cima disso a gente coloca todo esse problema de propaganda que o Windows está tendo, de tentar empurrar serviço para você, que não era uma coisa que tinha no Windows 10 dessa forma, por exemplo. E lembrando que no Windows 10 você não precisava nem colocar sua conta no Windows. Sua conta da Microsoft não era obrigatório. Agora tá bem mais agressivo, né? Agora você tem que colocar sua conta. Tem programa que depois você colocou a sua conta, você tem que colocar a conta dele de novo, que é aquele editor de vídeo que tem do Windows 11, sabe qual é? Você colocar a conta de novo. Porque lá dentro ele vai te empurrar coisa para te vender. Eles ficam tentando te empurrar serviço o tempo inteiro. É o OneDrive, o Office 365, que agora tinha virado Microsoft 365, e agora acho que é Microsoft 365 Copilot. Porque tudo tem que ter Copilot agora, tá? Se você está instalando o sistema operacional e não presta atenção, você instala coisa que você não queria. Se tem uma atualização grande do sistema operacional, eles fazem você passar pelo sistema de novo. Se você clicar no botão que não deveria, ele muda a sua configuração de browser de internet, coloca o Edge como padrão. Aí você tem que ir lá e mudar tipo de arquivo por arquivo para poder voltar com seu outro sistema, com seu outro navegador. Ele vai e instala o Microsoft Office. Agora ele nem pergunta mais. O Excel, um monte já vem instalado. Eram coisas que não tinham no Windows antes. E estão sendo colocadas agora. Obviamente que quem estava acostumado com o trade-off que tinha antes do Windows de eu vou ter esses problemas adicionais, mas vou ter todas essas vantagens, a galera está vendo o valor do trade-off mudar. E em cima disso, todos esses problemas estruturais de atualização e tal. É um tópico só para eu falar do Windows e reclamar? A gente ainda usa o Windows, tá, gente? É porque eu tô no computador de viagem aqui. Mas esse é o Windows. Esse aqui a gente tá no Windows e no Mac. O Windows tá fazendo uma coisa no nosso setup, o Mac tá fazendo outra, o Mac é o que tá exibindo a tela. Só que lá em casa a gente usa o Windows para fazer a transmissão da live. Funciona muito bem, tá? Não tem interesse de mudar. Eu acho que ele funciona melhor que o Mac para esse tipo de coisa. Por exemplo, porque você tem acesso à NVIDIA. Por quê? Você usa a placa da NVIDIA para pegar
o vídeo aqui que seu computador está capturando, a webcam da tela e coisa do tipo, transformar no arquivo e mandar para a live, tá? E a NVIDIA faz isso muito bem, tá? Eu tenho acesso a isso no Windows, não tenho acesso a isso no Mac, né? O Mac eu não posso ligar uma placa da NVIDIA dele. Então, eu não tenho interesse de mudar, mesmo porque o Windows para jogos e coisa do tipo. Mas se você me falar, tipo assim, eu não tenho interesse de mudar isso da live, tá? No meu pessoal, eu estou usando um Mac atualmente. Mas existe um problema nisso tudo, é inegável, tá? É inegável. Todo mundo que tem que fazer uma atualização no Windows tem que ficar prestando atenção para não clicar no negócio. Não, eu não quero Office, não quero OneDrive, não muda meu browser, por favor. Deixa eu usar o Chrome, cara. Todo mundo que tem que passar por isso, né? Não tá feliz com o negócio. Essa que é a E verdade. eles sabem, né? Reconheceram. E eles reconheceram. Eu espero que 2026 mude, tá? Mesmo porque a gente quer um bom Windows funcionando no mercado, porque tem pessoas que só podem trabalhar com Windows, essa que é a verdade. E aquela teoria de que é um ruim e um bom, um ruim e um bom. É, a gente tava tentando lembrar hoje qual que é a ordem, né? Porque o Millennium foi ruim. Qual que foi considerado? O 98 foi considerado bom? Eu achei que o Millennium foi ruim. O XP foi bom. Vista foi ruim. O 7 foi bom. O 8 foi ruim. O 10 foi bom. O 11 é ruim. É a teoria que eu comentei com a Nilce aqui. A gente tava gravando o vídeo hoje de manhã. Que é o seguinte. Acho que o 11 tem que ser ruim para manter a profecia. Então o 12 vai ser bom. Não é que a Microsoft quer fazer ele ruim. É porque você tem um negócio, acho que tem alguma coisa, algum pé de meia, como é pé de meia, como é que fala? Alguma fezinha que alguém fez lá na Microsoft, que o Windows vai continuar sendo o sistema dominante no mercado, sistema operacional de PC, se eles fizerem isso. É um bom, um ruim, um bom, um ruim, um bom, um ruim. Aí o 10 foi bom. O 8 foi ruim. O 7 foi bom. O Vista foi ruim. O XP foi bom. Agora, o 11 tem que ser ruim pro 12 ser bom. Aí eles mantêm a dominância deles. Faz todo sentido agora. Porque tem umas escolhas que eles estão fazendo aqui no Windows 11 que não faz sentido. Que parece que é de propósito, que é pra irritar.